Tudo bem? Meu nome é Luiz Francisco. Caso você esteja assistindo esse vídeo pelo meu canal no YouTube, eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal, dê aí o seu like, aperte o sininho para que possa receber as notificações e compartilhe também. Isso é muito importante. Eu também estarei compartilhando esse vídeo no Facebook e aí é muito importante que você também compartilhe esse vídeo no Facebook. Quero trazer aqui um tema bastante interessante. E a maioria dos temas e das reflexões teológicas que eu faço, ele tem a ver com experiências pessoais, experiências de terceiros e, claro, evidente, com estudos bíblicos. Antes de continuar, eu quero dizer que essa luz, essa cor amarela, né, que você está vendo no vídeo, advém exatamente da luz que eu tenho aqui. Eu estou com uma luz que a cor dele é de fato amarelo, né? Então, é por isso que ele tá essa cor, tá ok? Eu quero falar acerca de fechamento de igreja. Eu tenho aí aproximadamente 30 anos de evangelho e nesses 30 anos já passei por alguns ministérios, né? E obviamente que já vi igrejas nascerem, já vi igrejas fecharem e já vi isso acontecer, né? Eu não vou dizer aos montes, né? Mas pessoalmente eu já vi algumas vezes e já vi aos montes com terceiros, colegas, amigos, né? Fecharem igreja. E eu quero trazer aqui uma questão, uma reflexão teológica que é uma coisa assim muito interessante de se analisar com relação a isso. Nenhum pastor, nenhum líder, quando abre um ministério, pensa em fechá-lo, né? Tipo assim, eu vou abrir para, se não der certo, fechar o ministério. Não, ninguém pensa nisso, né? Obviamente que todo mundo quer ter sucesso quando faz alguma coisa ou quando inicia algo. E não é diferente com relação à igreja. E quando se fecha um ministério, quando se fecha uma igreja, obviamente que existe diversas especulações e diversas perguntas do porquê fechou, né? Será que é porque o líder que estava lá, ele não tinha competência? Será que é porque, na verdade, Deus não quis, né? A pessoa abriu o ministério, mas não era o chamado de Deus para aquela pessoa em abrir o ministério? Será que é porque havia pecado e por isso fechou? Por quê? Quer dizer, inúmeros são os motivos que de fato pode ter. A maioria deles, né, um dos grandes motivos é que geralmente um líder ele tem que ter carisma. Todo líder que abre um ministério ele precisa ter carisma, ainda que ele não seja bíblico, né? Ele pode não ser bíblico, ele pode não pregar um evangelho genuíno, mas se ele tiver carisma, ele adquire sucesso no ministério dele, né? É curioso notar que a gente coloca o sucesso do ministério à unção que o pastor, o apóstolo ou o líder tem. Isso, biblicamente falando, seria o mais correto. Mas a minha experiência, né, de liderança nesses 30 anos, eu verifico que a grande maioria, a maioria esmagadora, que tem sucesso no ministério é porque tem carisma, né? E na maioria das vezes, esse carisma não advém da unção do Espírito. A pessoa fala bem, a pessoa prega bem, né? Tem gente que além de pregar canta, quer dizer, tem um carisma e o carisma atrai, né? E esse carisma que atrai agrega pessoas, né? E agrega pessoas com muito talento, né, de diversas qualidades, e aí essas pessoas são atraídas, e é lógico que o fato dessa pessoa ter carisma acaba agregando pessoas que têm capacidade, que têm talento e ajuda a levar a obra adiante, né? Ou seja, pelo que eu tenho visto, pouquíssimos são aqueles que de fato têm sucesso no ministério por causa da unção que ele tem, né? Do chamado pastoral, ou simplesmente da unção que Deus derramou com relação a ele ter uma multidão ou a ele pastorear
uma igreja, né? É lógico que a pessoa pode ter carisma e unção ao mesmo tempo, né? Quando a pessoa não tem carisma, o que acontece? A unção compensa, né? Porque a unção também atrai, né? A unção, na verdade, atrai muito mais do que o carisma. Mas entre você escolher carisma e unção, é muito melhor você escolher a unção, porque o carisma é algo humano, né? Quer dizer, advém do perfil, da natureza do ser humano, não é verdade? E o que acontece? Acontece que existe alguns motivos, sim, pelo qual uma igreja fecha e, às vezes, ela precisa fechar. E por que ela precisa fechar? Eu vou falar aqui. Porque se a igreja ela está caminhando ou se desviando da verdade do evangelho, né, é muito melhor não ter aquela igreja ali, né, como sendo uma das agências do reino de Deus, porque se ela tiver e crescer e multiplicar e frutificar, é lógico que ela, em vez de ganhar almas, vai perder almas. Quando eu falo perder almas, não é no sentido de sair da igreja, é no sentido de agregar pessoas, chamar pessoas, né? E essas pessoas estarem perdidas, né? Estarem perdidas devido ao evangelho que essa pessoa prega, né? Ou que esse líder prega, não é verdade? Então, às vezes é até melhor ela fechar, né? Do que de fato ela continuar aberta e enganando muita gente e levando muita gente para o inferno. Outro motivo pelo qual é interessante que ela feche, para que o líder não se perca, né? Porque hoje não é como há 30, 40 anos atrás, né? Hoje, por mais que alguns líderes tenham até consciência de que isso não é correto, a ideia é trabalhar com as emoções, né, do indivíduo, com a necessidade do indivíduo para atrair o indivíduo. Qual é a necessidade, geralmente, do ser humano? É melhorar o casamento, ser curado de uma enfermidade, nada contra. Deus pode melhorar o casamento, Deus pode curar de uma enfermidade, né, como se diz, fazer campanha de porta de né, emprego. Então, o líder acaba caindo na tentação de focar nessas coisas, que é um evangelho antropocêntrico, ou seja, um evangelho que, na verdade, o que acontece? Mira no homem, não em Deus, não em Jesus, não no sacrifício na cruz do Calvário, não na salvação, não na fé, para atrair. E de fato atrai, né? E de fato atrai. E uma vez ele caindo em tentação, ele acaba se perdendo, né? E se perdendo, e pode perder a sua alma e ir para o inferno por estar pregando um evangelho não cristocêntrico, mas antropocêntrico, um evangelho voltado para o ser humano, um evangelho voltado para o homem. Ah, mas Jesus não curou, Jesus não expulsou demônios, não é? Mas o tema central dele não era esse, né? O tema central dele era: arrependei-vos e crede no evangelho, né? Ou arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus. O tema central do evangelho era Deus, era a salvação, era o pecado, era o juízo final, era a santidade, não é? E em contrapartida, a unção que havia nele operava nas questões humanas, né? Operava no casamento, operava, como é que eu vou dizer, na questão da prosperidade. Era uma questão natural, não era o tema central das pregações, das mensagens, das palestras dele, né? Mas as coisas aconteciam, não é verdade? E aí, às vezes, é melhor até que feche, né, para que esse líder não caia em tentação, porque em caindo em tentação ele vai utilizar esse tipo de estratégia, né, em que tira Deus, né, da igreja e coloca mais o homem, e aí está arriscado de perder a salvação. Então é melhor que realmente feche, ele procure uma igreja séria e lá ele congregue naquela igreja e aí possa, como é que eu vou dizer, abençoar aquela igreja com os dons e com os talentos que ele deu, né?
Então é muito importante ter isso em mente, né? Uma coisa que a gente precisa realmente ficar realmente muito focado é que a gente não pode ter medo de fracassar. Porque às vezes o medo de fracassar faz o líder cair em tentação. Eu conheço líder que estava pregando um certo tipo de evangelho, um evangelho da prosperidade, um evangelho centrado no homem, né? E aquela coisa toda, vendo que não adquiria membros, vendo que não atraía, aí ele caiu em tentação e aí pulou para o evangelho antropocêntrico, né? E aí o que acontecia? A igreja dele enchia, né? Nisso que a igreja dele enchia, né? É lógico que cria-se um círculo vicioso e dificilmente ele consegue sair de um tipo como eu disse, de um tipo de pregação desse tipo, né? Quando ele lá na frente for tentar mudar o seu estilo de pregação, né? A sua forma de pensar, a sua teologia, ele vai perder muita gente, né? A racha na igreja. Por quê? Porque ele atraiu um povo que na verdade é um povo avarento, né? Um povo que na verdade é um povo que não está pensando no céu, está pensando no seu bem-estar, né? Uma vez que ele retira isso, né? Esse povo sai, né? E aí só fica com ele, né, aqueles que de fato querem o céu. E às vezes pode até fechar a igreja ou não. Deus pode simplesmente fazer com que o ministério dele permaneça, enviando outros membros, enviando salvos que de fato tenha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então é muito importante trazer essa reflexão teológica exatamente por causa disso, né? Poxa, mas o que vão dizer, né? Poxa, eu abri o ministério tem pouco tempo, fulano falou que não ia dar certo, cicrano disse que não ia dar certo. A questão não é cicrano falar que ia dar certo ou cicrano dizer que não ia dar certo. A questão é saber o que Deus pensa, né? Agora, um outro fato realmente que pode fazer com que um ministério feche é exatamente o fato de Deus não ter chamado, de Deus não ter convocado, de Deus não ter dito para ele assim, olha, eu quero que você abra um ministério novo. Isso de fato pode acontecer. Como Deus o ama, né? E como Deus sabe que ele é uma pessoa santa, justa, né? O que ele faz? Deus não permite que ele se enverede para questões de heresia, né? Para poder manter o povo, para poder manter a igreja, porque sabe que a alma dele é muito preciosa. Então é melhor ele perder aquele povo, porque aquele povo que de fato é salvo, né, vai realmente ficar com Jesus, né, e vai procurar alguma outra igreja, algum outro ministério e vai ser feliz da vida e vai ser salvo do mesmo jeito, não é? Agora existe aquele líder que vai muito por vista, né? Porque hoje nós pregamos um evangelho de multidões, né? E esse evangelho que visa multidão, quando o líder percebe que tem poucos que na verdade estão animados, que estão, como dizer assim, né, incentivados, né? Ele faz cultos às quintas, às terças, às quartas, culto da mulher, culto dos homens, culto dos jovens, tem pouca gente, não aparece quase ninguém, culto de domingo está lá vazio. Esse líder, por ele ver aquilo, ele não consegue, como é que você diz, gerenciar esse suposto fracasso, né? E deixar Deus agir no seu tempo, né? E aí acaba fechando o ministério, enquanto que Deus pode estar dando simplesmente um momento de provação, né? Eu quero ver se realmente ele realmente é líder, eu quero ver se ele realmente entendeu o chamado dele, porque o chamado dele não é para pastorear multidões, é para pastorear ovelha, e ovelha é 2 ou 3. Se 2 ou 3 estiverem reunidos ali em meu nome, eu estarei, né? E aí eu vou deixar um tempo ali, ele realmente no deserto. Ele chegando lá e no culto só tem 2, 3, 4, 5, pessoal tudo desanimado, mas vai chegar um dia que eu vou agir e aí eu vou aprovar o ministério dele. Isso também pode acontecer, né? Então eu quis trazer essa reflexão teológica exatamente para que você realmente entenda essa questão toda
E se você estiver passando por uma situação dessa, né, num ministério que você está pertencendo, cujo pastor ou pastora quer de fato fechar o ministério, lógico, você tem que orar, tem que buscar Deus e tudo, tá? Até para saber o que pode ajudar nesse ministério. Se perceber que é algo irreversível, não vá para qualquer igreja. Eu costumo falar que é muito bom ter muitas igrejas em cada esquina, muitas igrejas locais em cada esquina, e é verdade. É melhor do que ter bares em cada esquina. Mas eu te digo uma coisa, sem medo de errar, muitas dessas igrejas só estão servindo como faz o papel que o esporte faz. Ou seja, melhora o físico, melhora a alma, mas não salva o espírito. O esporte faz isso. O esporte tira a gente da bebida, o esporte faz com que as pessoas tenham mais saúde, ou seja, são curadas de enfermidades, não é verdade? O esporte tira a gente das drogas, do vício, mas não pode salvar o espírito. O espírito só quem salva é Jesus. Então tem muitas igrejas locais assim. Você vai ver aquela igreja lá com 100, 200, 300, 500 membros e tal, aquela coisa toda, e quando você vai ver a base do evangelho e do ministério delas é uma base falsa, né? Não está alicerçada de fato em Cristo Jesus. Mas fala em Jesus todo culto, né? Mas Jesus é só meras palavras, porque a base está na questão do dinheiro, o quanto tem que fazer para pagar isso, pagar aquilo, né? O evangelho da prosperidade, que você tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Agora tem as chamadas igrejas inclusivas, em que aceita até homossexuais, né? Enfim, muitas heresias de perdição, porque tem erros que não são de perdição, e toda igreja tem, não é verdade? E aí você tem que prestar muito atenção nisso, né? Um abraço, Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo. Amém.